Bom, eu vou falar sobre o processo de tomada de decisão. Então, num problema de engenharia, né, é muito comum a gente ter que tomar decisões, né? Então, essas decisões, elas geralmente são tomadas para solucionar um problema, e existem diversos métodos aí de tomada de decisão. E geralmente esses métodos, eles são métodos multicritérios. Por quê? Porque a decisão em si, ela envolve mais de um critério, né? Então tem que ver, por exemplo, peso com algum outro requisito, custo com a distância, custo com a distância, com a facilidade de locomoção e assim por diante. Tá? Então é sobre isso que eu vou falar nessa aula de hoje. Então o processo de solução aí de problemas, ele envolve o que? A formulação do problema, né? As características, né? A descrição geral do problema a ser tratado, envolve uma análise desse problema e a busca aí de alternativas de solução. Bom, então a análise, né, eu vou fazer um estudo aí mais aprofundado desse problema e vou tentar achar soluções. Então, geralmente a gente acha aí uma, duas, três opções. E a gente tem que fazer o quê? A gente tem que avaliar, né, quais são as melhores alternativas. E por fim, né, aí fazemos a especificação da solução preferida. Então, de uma outra forma, né, a gente estabelece os objetivos, a gente classifica os objetivos aí do projeto, né, se eles são obrigatórios ou desejáveis. A gente desenvolve, né, as alternativas aí de solução, escolhe uma delas, avalia qual delas é a mais adequada, né, e por fim aí, né, a gente tenta controlar os efeitos aí da decisão tomada em função aí, evitando aí consequências maiores. Então vou mostrar aqui um exemplo aqui para vocês, né? Então imagina assim, ó, que eu tenho uma empresa que ela quer implementar uma nova unidade de produção, né? E aí ela tem algumas alternativas, né? Então ela pode fazer isso daí, né? A gente tem dois grandes centros de distribuição, de consumo, né? O centro 1 e o centro 2, e um centro de fornecedor de matéria-prima, né? Então ela envolve o quê, né? Essa empresa ela tem que escolher aonde colocar, né, a unidade fabril e qual a tecnologia a ser adotada, né? Então, além disso, tem outras condições, né? Os materiais secundários aí para a produção, né, do produto lá, eles podem ser obtidos tanto em C1 quanto em C2, quanto aqui, né, nesse ambiente aqui da matéria-prima, né? E aí as tecnologias elas são obtidas aí pelos processos A e B. Então, assim, ó, qual é a melhor solução, né? Então, considerando aí alguns outros fatores, né, estudando mais a fundo, né, a gente vai ver que tem algumas condições, que, por exemplo, C1 e CO2 não tem problema de mão de obra, né? O pessoal lá de C2 tem uma maior tradição, né, nessa área industrial, uma mão de obra mais barata, né? O centro de pesquisa revelou aí, né, que a empresa venderá 1/3 da sua produção em C2 e 2/3 em C1. Ou seja, tem uma série aqui de informações que elas foram levantadas, né, para dar mais subsídios aí à tomada de decisão, tá? E além disso, né, você tem ainda, né, que algumas outras considerações, além daquelas condições ali, porque você tem os custos ali de quanto que vai custar cada uma da mão de obra em cada um dos centros e assim por diante, né? É que esse ponto aqui, ó, o MP, ele é um porto marítimo, a empresa no futuro deve aumentar a produção para o mercado externo, né? Ela tem problema de rejeitos industriais, né? O C1 tem concentração industrial com sérios problemas ambientais, aí o governo quer dar subsídio, está previsto lá uma linha férrea, e a prefeitura poderá oferecer. Então, assim, você tem aí
né, digamos assim, 3 slides, né, com bastante informações para você o quê? Ver qual que é a melhor opção, tá? Então, antes de eu escolher qual que é a melhor opção, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que estabelecer os objetivos, né? Então, eu tenho que quais são os objetivos, o que, que eu quero, né, fazer dentro daquele processo. Então, eu quero produzir com máxima lucratividade, né, as condições de poder crescer a longo prazo, né, atingir o mercado externo, ter um padrão lá de inovação, evitar questões ambientais, não quero investir muito, né? Não quero ter problemas com mão de obra e também não quero ter o risco, tá? Então, isso daqui são objetivos, né? Pode ser que o cara não, para mim investimento não é problema, tá? Então, poderia ser um objetivo aí da seleção. E aí esses objetivos, né, eles podem ser classificados em obrigatórios e desejáveis, né? Mas um objetivo obrigatório é produzir com lucratividade, ou seja, tem uma margem de lucro aí sobre as receitas de no mínimo 7%. E os demais objetivos e restrições vão ser ordenados, né, e ponderados conforme descrito aí a seguir. Então, assim, a gente tem 6 opções aí de alternativas, né, considerando 3 de local e 2 de tecnologia. E com base naqueles dados lá que eles forneceram, né, eu considerando aqui cada uma das tecnologias e os locais, eu consigo estabelecer, por exemplo, qual que é o lucro e qual que é a lucratividade de cada uma das unidades, né? Então, se eu analisar aqui, todas as unidades elas têm rentabilidade acima de 7%, né? E a perda, né, da pior alternativa quantitativamente, né? Essa tecnologia A, o MP aqui, ó, né? Ela vai ter uma perda de receita aqui, ó, vai ser pior de 2,7%. Então, assim, todas as alternativas, né, considerando essa questão aí, né, da rentabilidade, todas elas, né, elas devem ser analisadas, né, eu não vou, a princípio a gente não vai descartar nenhuma delas, tá? Bom, os demais objetivos, né, eles foram ponderados aí utilizando uma matriz de decisão, né? Então aqui eu tenho os objetivos desejáveis, aqui eu tenho o peso que foi estabelecido pelos decisores e como que cada uma das alternativas, né, ela se comporta, né? Então tem o score, multiplica esse score pelo peso, soma tudo isso daqui e no final eu tenho uma média ponderada aí de cada uma das alternativas. Então, analisando ali, né, as alternativas, a gente vê que as alternativas melhores, né, é a tecnologia A com C2 e a tecnologia B também com C2, tá? Bom, então a gente observa que tem uma tendência aí favorável ao C2. Então, assim, ó, em relação né, a localização, a gente tem que levar em conta agora algumas condições adversas, né? Então, assim, ó, ambas alternativas, né, elas têm nota baixa, né? E por quê? Porque essa alternativa aqui, ó, do MP, né, elas têm incentivo fiscal, tá? Em relação às tecnologias, né, o C2A ele recebeu uma nota baixa, né, para evitar riscos aí no processo, e C2B é uma nota baixa com relação à inovação tecnológica. Então, assim, a alternativa A ela traz um risco maior ao processo, né? Enquanto que a alternativa B, por conta lá da inovação da nota baixa inovação, ela não vai possibilitar grandes avanços aí tecnológicos, né? Então, com base nisso daí, né, também foi analisado aqui como se fosse uma matriz de risco, né, a probabilidade de ocorrência, né, para cada uma das alternativas desses requisitos, né, e chegou aí a conclusão, né, que a melhor alternativa é a C2B, né, porque ela tem um risco aqui, ó, menor, né. Então a metodologia ela só foi definir lá no outro passo, né,
porque né, por conta aí da questão aí do risco, tá? Então, assim, ó, é um processo aí, né, de tomada de decisão que ele envolve aí bastante critérios, né? Foi dado um exemplo aí. Então, assim, ó, a tomada de decisão, né, e os métodos de alternativa de solução, né, eles são importantes, né? A gente tem que usar várias técnicas aí de análise de investimento, né? Muitas das informações aí que eu já passei para vocês, né? E ver quais são as técnicas mais indicadas aí, né? Para análise para alternativas de solução. É claro, assim, ó, né? Que nem para tudo a gente não precisa de um método de tomada de decisão, né? Por exemplo, se eu vou levantar da cama ou não, né? Se eu vou comer arroz ou feijão, né? Vamos fazer um método tomado para isso aí, né? Compra à vista ou a prazo, né? Situações que o aspecto econômico não é importante, né? Muitas vezes eu não preciso aí de uma tomada de decisão, né? Mas assim, ó, né? Em quais situações que eu vou utilizar isso daí, né? Em situações aí onde eu tenho métodos, né? Que requerem um método estruturado, um sistema complexo, muitas vezes que a decisão ela não é óbvia, né? Situações em que o aspecto econômico eles são preponderantes, né? Então nessas situações eu tenho que tomar a decisão aí baseado no método. Então existem vários métodos aí, né, de tomar decisão, VPL, TIR, que, né, podem dar informações para vocês, o próprio VALI, né? E outros métodos aí menos previsíveis, né? Por exemplo, análise de sensibilidade, simulações, né? Isso daí eu posso fazer. Então, assim, ó, eu vou comentar aqui algum desses métodos, mas, por exemplo, assim, um método de análise de sensibilidade, né? Onde que eu vou variar um dado, né? Por exemplo, uma taxa interna de retorno, aí eu vou ver, por exemplo, né, quanto que vai dar se variar a taxa média de atratividade, quanto que dá de impacto isso daí na taxa interna de retorno, tá? Então, um exemplo disso daí, né? Então, uma empresa lá, ela decidiu investir 100 mil, né, em um equipamento, né? Tinha uma previsão de vendas aí, né, para um determinado período, um custo fixo aí também e variável, né? E aí eles pediram para analisar a taxa interna de demanda em função, por exemplo, né, da previsão de vendas. Então, se essa previsão de vendas variar, qual que vai ser um impacto aí na taxa interna de retorno, né? Então, se eu pegar aqui, né, fizer uma previsão de vendas original, com os investimentos e tal, né, eu vou ter essas receitas aqui, e aí eu vou calcular a taxa interna de retorno, ela vai dar 20%. Mas, por exemplo, se as vendas, né, elas variarem menos 10%, a taxa interna ela já cai bastante, né? Antes era 20,94, agora já tá assim, 10% na variação das vendas, ela já dá um impacto aí bastante grande, tá, na taxa interna aí de retorno, tá? E se variar 20%, mais ainda. Então, com isso daí eu posso construir gráficos, né, que vão me permitir, por exemplo, fazer uma análise aí de sensibilidade, ok? Bom, um outro método aí que é uma outra ferramenta que a gente pode utilizar é a ferramenta aí de simulação. Então, no exemplo anterior, né, a gente viu que ocorreu em virtude aqui das variações, né, nas vendas, né, de menos 10%, quanto que variou aí na taxa interna de retorno. Então, dependendo, né, dependendo do problema, os números de variações aí podem ser enormes, né, e aí a gente vai ter que fazer simulações. E essas simulações, né, elas podem ser feitas aí com 1.000, com 100, com 1.000, com 10.000 cenários aí para a gente ter uma distribuição da taxa interna de retorno. Então, algo do tipo assim, né, eu faço, né, eu inicio lá o projeto, né, resolvo lá o meu problema, né, e eu vou estimar a distribuição mais adequada aí para cada uma das variáveis, né.
Então, eu posso lá, por exemplo, né, ver qual que é a melhor distribuição para a questão de vendas, de custo fixo, né, de custo variável, né, de valor residual, e com isso daí eu vou calculando lá a taxa interna de retorno. Eu vou fazendo isso daqui várias vezes, né, até gerar uma distribuição aí da taxa interna de retorno. Bom, além disso, né, tem situações onde que além dos aspectos econômicos envolve outros aspectos, né? Então, que é, por exemplo, a questão de custo-benefício, aspectos sociais, ambientais, né? E análise aí multicritério. Então, na análise de questões aí de projetos que a gente está acostumado no dia a dia, né? A gente está sempre envolvendo em análise aí multicritérios, né? Então, são análises de investimento, né? E os tipos de decisão aí são as mais complexas, né? Então elas envolvem algumas questões, né? Uma delas aí é a racionalidade limitada, né? Ou seja, não há um curso pré-determinado para a escolha da alternativa, né? Sempre vai ter limites, né? E aí você sempre vai ter questões aí qualitativas aí como critério. Você vai estar sempre envolvendo mais do que um critério e muitas vezes você tem, além de multicritérios, você tem multidecisores, né? Então, às vezes não é uma pessoa que só toma decisão, são várias pessoas, por exemplo, como um conselho, e além disso tem questões aí voltadas à incerteza, né? Então, por exemplo, qual vai ser o preço do dólar daqui a 6 meses, daqui a um ano, como é que vão ter as taxas cambiais, como é que vai estar a questão de inflação, custo de mão de obra, custo de matéria-prima, tá? Então acaba que a análise multicritério ele é um fator importante aí no processo de tomada de decisão, tá? Ele considera um conjunto aí de ações e potenciais, né? E escolher uma ação, né? A gente tem que escolher aquela que é a melhor, né? E considerar um conjunto aí também, né? De questões que elas sejam boas, né? E no final fazer essa ordenação, né? Então a gente pode tá ranqueando isso daí, né? Ranqueando as alternativas por meio de uma matriz de ponderação, pode fazer um método HP, um método Macbeth, ou seja, existem vários métodos aí, né? Que permitem, né, a gente a fazer a tomada de decisão. Eu vou comentar um pouco deles, o método de matriz de ponderação. Você atribui pesos aí nos critérios, ou seja, você tem vários critérios, ver qual deles é o mais importante, né? E você dá um peso aí maior para eles, e aí você, né, com base nessa avaliação, você escolhe, né, você impacta aí cada alternativa em relação a esses critérios. Então, um princípio aí da dominância, né, que é um dos métodos aí é o HP, né? Quando você tem um problema, né, e aí você decompõe esse problema em vários critérios e você analisa as alternativas em relação a esses critérios, mas só que por meio que fazendo julgamentos comparativos, né? Então ele tem uma dinâmica, esse método que eu faço lá uma comparação par a par, né, e aí você tem uma matriz de consistência que vai avaliar se os teus julgamentos eles foram consistentes ou não. Então isso daí também é uma área de conhecimento bastante legal, né? Recentemente a gente, para exemplificar, a gente aplicou né, mais a professora Silvia e a professora Cristiane e alguns alunos, nós aplicamos isso daqui no método HP para uma empresa aí do setor de construção civil que queria escolher se valia... na verdade, queria tomar a decisão se valia a pena montar um centro de distribuição ou não. Então a gente usou esse método HP junto com outras análises financeiras para poder tomar a decisão. Além disso, tem métodos sensitivos, né? Baseado no fato que o ser humano ele é analógico, né? Que a utilização de recursos de multimídia, visuais, pode auxiliar na tomada de decisão. Então eu tenho lá como se fosse um painel com cores, né? Uma matriz de critérios, né? E aí eu vou colocando, né, esse conjunto de cartões verde, amarelo, né, e vermelho para avaliar as alternativas aí com base em vários critérios. Ou seja, né, para a gente resumir, quando a gente vai tomar a decisão, né, seja para a compra de um produto, investimento de uma máquina, de um equipamento, no fundo a gente tem né, vários, vou voltar lá para o início, a gente tem vários critérios, né,
que a gente tem que considerar na escolha, né, da melhor solução, tá? Então, e para isso, né, a gente tem que considerar aspectos técnicos, econômicos, financeiros, ambientais, sociais, né, associados ao risco, e acaba que a gente utilizando aí métodos multicritério de apoio à decisão. Obrigado.